Olá, galerinha! No vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre frase. E o que é frase? Frase pode ser escrita por uma palavra dentro de um contexto ou por um grupo de palavras, mas que tenha sentido completo. Quando eu digo oi para o meu amiguinho, eu estou dizendo uma frase com uma palavra, mas que tem sentido. E quando eu digo tudo bem, eu estou dizendo uma frase com duas palavras, mas com sentido. E quando eu digo o menino, mas eu não disse como que é o menino, quem é o menino, o que está fazendo o menino. Então, essa frase não tem sentido. Mas quando eu digo o menino é bonito, ou o menino é inteligente, o menino é estudioso, o menino é alto, o menino é baixo, eu estou dizendo o quê? Uma frase com sentido completo. E veja, eu não posso escrever uma frase iniciando essa frase com letra minúscula. Eu preciso iniciar a minha frase com letra inicial maiúscula, porque a letra maiúscula eu uso sempre no início de uma frase. No meio da frase eu uso letras minúsculas, desde que não sejam substantivo próprio. Se for um substantivo próprio, é claro, se for um nome de pessoa, um nome de cidade, um nome de estado, um nome de país, aí aqui no meio eu vou usar também a palavra que eu vou escrever com letra inicial maiúscula, porque é substantivo próprio. Mas se for um substantivo comum, se for nome de objeto, se for palavras comuns, eu vou usar letra normal minúscula. Isso, mas lembrando, no início sempre com letra maiúscula. E no final, não esquecer de colocar pontuação. Toda frase, para ter sentido completo, ela precisa do sinal de pontuação. Então, não tem como falar de frase sem falar dos sinais de pontuação. E quais são eles? Quais são eles? Vamos lá, vamos falar do ponto de exclamação que eu uso quando a minha frase é exclamativa. Quando eu estou exclamando, quando a frase causa admiração, espanto, medo, aí essa frase é exclamativa. Eu uso o pontinho de exclamação. Mas quando eu estou fazendo uma pergunta, a minha frase é com o ponto de pergunta, ou seja, o cabinho do guarda-chuva, que não é cabinho de guarda-chuva, porque o nome disso aqui é ponto de interrogação. Interrogar é perguntar. E quando eu uso esse ponto, eu estou perguntando. Olha aqui, tudo bem? É uma pergunta. Então, no final dessa frase, tem o ponto de interrogação, que é o ponto da pergunta. Mas quando eu afirmo o menino é bonito, no final dessa frase eu uso o ponto final. Se é uma pergunta, ponto de interrogação. Se é uma frase afirmativa, ponto final. Se é uma frase exclamativa, ponto de exclamação. Então, não tem como falar de frase sem falar dos sinais de pontuação. Olha aqui. Aqui eu tenho ponto final. Olha, o ponto final indica o fim de uma frase. Então, se eu não pontuo a minha frase, ela não terminou, ela ficou incorreta, ela ficou errada, porque eu preciso terminar e eu preciso usar um ponto. Que ponto que eu vou usar? Depende da frase. Se eu estou escrevendo uma pergunta, eu uso esse pontinho, que é o ponto de interrogação. Quando eu faço uma pergunta, qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Que comida você mais gosta de comer na hora do seu almoço? Então, eu vou usar um ponto de pergunta. Olha, o ponto de pergunta indica uma pergunta e o nome dele é interrogação. Esse pontinho bonitinho aqui, com uma bolinha embaixo, o nome dele é exclamação. Eu uso numa frase exclamativa. Toda frase que causa medo, espanto, admiração é uma frase exclamativa. E eu uso o ponto de exclamação. E aqui nós temos a vírgula. Para que serve a vírgula? A
vírgula, ela é usada numa pequena pausa. Quando você está escrevendo, você dá uma pequena pausa, mas tem um lugar certo de colocar. Não pode dar uma pausa no lugar errado e colocar a vírgula lá achando que tá certo. Não, tem uma regrinha. Olha, eu sou a vírgula, indica uma pequena pausa na frase. Sou usada nas datas, endereços e nas sequências. Quando eu tenho um grupo de palavras, numa listagem, por exemplo, eu tenho um grupo de palavras que eu estou escrevendo ali da mesma sequência, então eu uso a vírgula para separar. Por exemplo, mamãe foi à feira e comprou, 2 pontos. O que a mamãe comprou? Laranja, vírgula, banana, vírgula, melancia e melão. Então, nessa sequência de palavras, eu uso a vírgula para separar. Então, veja, nos endereços também, tá bom? Então, é importante conhecer os sinais de pontuação. Ponto final para finalizar a frase. Ponto de interrogação no final das perguntas. Ponto de exclamação nas frases exclamativas. E a vírgula para dar uma pequena pausa no texto, para que a frase possa ter sentido. Porque senão, não tem graça. O leitor não vai ter interesse pelo texto numa frase sem sentido. Espero que eu tenha ajudado. E quem gostou, se inscreva no meu canal, toque lá o sininho, dá likes para que possamos colocar mais vídeos interessantes e educativos para vocês.